Opa pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Pontes. Para quem já me conhecia, sim, eu estou careca, tá? Fiz uma ação solidária esse final de semana, referente ao meu trabalho, e raspei o cabelo. Mas cabelo cresce de novo, enfim. Vou ser o tutor de vocês de Química, ok? Frente B, fechou? A frente B, ela é a Físico-Química e ela é perfeita, assim como todas as outras frentes da Química. O mais legal da frente B é que ela é mais direta, né? Não tem tanta teoria, mas muito cálculo, fechou? Muito cálculo. Vamos ver mais adiante e vou continuar com vocês, assim espero, com a frente B do começo até o final, ok? Então vamos lá. Hoje, aula 1, vamos ver uma parte introdutória da Química, que é a relação de substância e mistura. Primeiramente, muitas pessoas já falam, Rodrigo, eu lembro disso já lá do 9º ano, já lá do 1º ano, a relação de monofásica, bifásica, trifásica, polifásica e tudo mais. Beleza, mas continue aí. Tranquilo, continua aí. Porque a gente vai ver muitos pontos importantes e que acabam errando bastante. Tranquilo? E muitas perguntas que muitos devem ter ainda. Fechou? E lembrando, qualquer coisa, procurem o grupo da monitoria, usufruam muito do grupo da monitoria, que é totalmente importante. Tranquilo? Então, substância e mistura. Vamos enfatizar muito bem estes dois hoje e já coloquei aqui um mapa mental. Um mapa mental muito bacana que você vai guardar no seu teto. Toda vez que você for dormir, você vai olhar para esse mapa mental e você também vai preencher ele comigo. Fechou? Eu só coloquei o esboço dele e vamos preencher ele. Fechou? Primeiro, sistema. Sistema é a minha parte do universo, é o meu todo. A partir do momento que eu tenho este meu todo e eu quero pegar e estudar aquilo, eu consigo determinar características para ele. Se é um sistema homogêneo, se é um sistema heterogêneo, e assim em diante. E vamos ver isso hoje. Não vamos entrar muito na parte teórica, tudo bem? Enfim, o sistema, ele possui suas fases, que é aquela questão de monofásico, caso possua uma fase, bifásico, caso possua duas fases, trifásico, caso possua 3 fases, polifásico, caso possua 4 ou mais fases, né? Mais de 3 fases, ou seja, 4 ou mais fases. Ponto importante, as fases, para você nunca mais esquecer, é cada parte monofásica. Se eu tenho 2 fases, é porque eu tenho uma monofásica embaixo e uma monofásica em cima. Sempre caracterizar assim, fica mais simples, tá bom? Exemplo, se eu tenho 3 fases, e uma fase não está totalmente preenchida pela outra, digamos solubilizada, que é diferente de se misturar, já vamos ver isto, vamos ver que fases fica mais viável, mais compreensível você pensar que cada uma fase é uma parte. Fechou? Então, se eu tenho 3 fases, eu tenho 3 partes daquilo. Tudo bem? Mistura. Mistura é quando eu tenho mais de uma substância. E substância, vamos ver isso em específico, porque muitas pessoas se confundem. Exemplo, substância simples, substância composta, qual que é a diferença? Pensa comigo. Lá na frente vamos ver a relação de átomos formando moléculas e tudo mais. Mas, de modo claro até então, substância vai ser o que compõe a minha fase. E as fases é o que compõe o sistema. A partir do momento que eu tenho mais de uma substância, eu tenho uma mistura. Minha substância pode ser tanto simples quanto composta. Quando que eu tenho uma substância simples? Quando eu possuo apenas um elemento químico. Elemento. Não é átomo, é elemento. Rodrigo, como assim? Se eu falo como, por exemplo, O2, gás de oxigênio. Eu tenho 2 átomos de oxigênio para cada uma molécula. Neste caso, eu possuo um elemento químico apenas. Então, eu posso falar que o O2 é uma substância simples. O que seria uma substância composta? Quando eu tenho 2 ou mais elementos químicos. Exemplo, a água, ou dióxido de carbono, e assim em diante. Eu tenho 2 elementos químicos. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio na água. Ou seja, mais de um elemento químico, substância composta. Mais de um elemento químico, substância composta. Se eu possuo apenas um elemento químico, substância simples. Substância simples. Substância simples. Tranquilo? E, Rodrigo, eu lembro alguma coisa sobre substância pura. E está aí dentro? Aí que está. Mas tanto a substância simples quanto a substância composta podem ser o que eu chamo de, vou colocar assim,
pode ser uma substância, colocar sub só, pura. Elas podem ser, e o que vai determinar? Lembra que pureza, a relação de grau de pureza é enfatizar que só tem aquilo. Então, se eu falo que uma substância é pura, é porque vai ter apenas uma substância que você vai estar analisando no seu sistema. Quando eu tenho mais de uma substância, é mistura. Então, já fica o item seguinte. Mistura é diferente de substância pura. Ou eu tenho mistura, ou eu tenho substância pura. Ou eu tenho mistura, ou eu tenho substância pura. Exemplo. Se eu tenho lá um balão e você assoprou o balão, encheu com seu ar, você tem o quê? CO2. Você tem um pouco de O2, digamos assim. Você tem um pouco de neônio, hélio, o que for. Pensa comigo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 substâncias. Aqui, essa substância, ela tem o quê? Apenas um elemento químico, que é o neônio. Então, essa substância é simples. Hélio, substância simples. O2, substância simples. CO2, substância composta. Mas se eu vou enfatizar todo o meu sistema aqui, que no caso seria este balão, né? Vou colocar uma coisinha aqui. Que no caso seria este balão, é uma mistura. Porque você possui mais de uma substância. Não precisa especificar. Rodrigo, em uma substância pura, para ter uma substância pura, eu tenho que ter mais de uma substância. Uma simples e uma composta. Não. Se você tiver mais de uma substância, tanto faz se é simples ou composta, você considera mistura, mistura e mistura. Fechou? Vamos agora para o mapa mental, que fica mais claro toda essa visualização e vamos dar vários exemplos. Primeira pergunta que eu tenho para vocês. A água e o óleo se misturam? 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, responderam em casa, né? Agora anota. Anota. Aí até o final da aula eu vou perguntar novamente. Fechou? Vamos lá. Você sabe que o sistema vai ser a parte do universo que você vai estar dando alguma característica. Eu posso ter um sistema homogêneo ou, sempre lembrar, ou, eu posso ter um sistema heterogêneo. O que seria um sistema homogêneo? Aquele sistema que eu possuo apenas uma fase. O que seria o sistema heterogêneo? O sistema que eu possua duas ou mais fases. Lembrando, se eu possuo duas fases, eu sou bifásico. Se eu possuo 3 fases, eu sou trifásico. Se eu possuo 4 ou mais fases, eu sou polifásico. Tranquilo? Enquanto o homogêneo se caracteriza só por uma fase, ele sempre vai ser monofásico. Sempre. Então, homogêneo ser algo homogêneo e monofásico são sinônimos. Homogêneo, homo, se remete a uma característica, fásico, fase. Então, homogêneo e monofásico são sinônimos. Fechou? Eu posso ter um sistema homogêneo de duas maneiras. Tendo substância pura ou tendo mistura homogênea. Lembra que substância pura, eu tenho que ter o quê? Um elemento químico? Não, eu tenho que ter uma substância. Tanto faz se ela é simples ou composta, tanto faz. Fechou? Então pensa comigo. A partir do momento que eu tenho um sistema homogêneo, eu sei que ele tem uma fase. Agora, se o meu sistema homogêneo a partir de uma substância pura, anota isso, por favor. Tende a estar no mesmo estado físico da matéria. Exemplo, uma substância pura. Se eu falar a água no estado líquido. Tá pegando ali, né? Fechou. Se eu falar a água no estado líquido, pronto. É uma substância? Sim. Simples ou composta? Composta, porque eu possuo dois ou mais elementos químicos. Elementos, não átomos. Lembra disso. Aqui, no caso, ó, se eu caracterizar a água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio.
formou uma molécula de água. É uma substância composta. Fechou? Então, substância pura, eu enfatizar que eu tenho apenas ela, apenas uma substância. Rodrigo, um outro exemplo de sistema homogêneo formado a partir de uma substância pura. Aqui, O2. Gás oxigênio. Eu estou enfatizando que eu posso ter o O2 sendo um sistema homogêneo a partir de uma substância pura, se eu estiver tratando apenas do gás oxigênio. Tá pegando não? Tá. Valeu, produção. O2 no estado gasoso. Sempre enfatizar isso. Agora, se a questão te trouxe bem assim, o O2 é uma substância simples ou substância pura? E aí? Os dois. Ele é simples e pura se eu estiver tratando apenas ele sozinho, em um tanque. De boa? De boa? De boa? Tranquilo? Substância pura é bem tranquilo. Eu posso ter um sistema homogêneo a partir de uma mistura homogênea. Vê que muda? Você lembra que substância pura é eu ter uma substância. Você lembra que mistura é eu ter duas ou mais substâncias. Rodrigo, um exemplo então de mistura homogênea. Primeiro, eu tenho que ter mais de uma substância. Fechou? Mais de uma substância. Mas, que eu tendo mais de uma substância, uma vai ser solúvel. O que é solubilizar? É diferente de se misturar. Solubilizar vem do ato de dissolver, formar uma solução. Então pensa comigo. Se eu pego sal de cozinha, NaCl sólido, mais a água no estado líquido. Eu sei que o sal, ao entrar em contato com a água, ela vai fazer o quê? A água vai solubilizar o sal. A partir do momento que você agita, você consegue ver o que é sal e o que é água? Rodrigo, mas se eu colocar 1 kg de sal em um copo de água? Não vamos entrar nisso ainda. Essa parte de soluções é lá na frente. O que eu estou caracterizando é que você coloque 2 a 3 colheres apenas. Se eu adiciono o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, na água, depois que você agita, você consegue ver quantas fases? Você consegue separar o que é sal e o que é água? Não consegue. Então, ao olho nu, você consegue ver quantas fases? Uma fase. Mas essa uma fase é proveniente da minha mistura. Porque eu tenho mais de uma substância. Pronto. Pronto. E um ponto bem importante, que sempre vai cair. Anota aí. Gases. Gases. Exemplo, o ar atmosférico. No ar atmosférico eu tenho gás oxigênio, eu tenho gás nitrogênio, eu tenho um pouco de CO2, infelizmente, né? Neônio, argônio. Ponto. Você olha aqui para o ar atmosférico e você fala, caraca, olha o tanto de O2 que tem ali. Olha o tanto de N2 que tem ali. Você consegue fazer isso? Porque se você conseguir, você é o... Não posso falar palavrão. Mas se você consegue, você é o top. Né? Agora, caso você não consiga... Continuando, gente. Tive que dar uma pausa rapidinho. A relação de gases sempre vai ser uma mistura homogênea. Fechou? Rodrigo, mas se ele falar, sei lá, do gás iodo que apresenta uma coloração tal, aí sim. Se ele especificar, se a questão especificar que apresenta uma coloração X, que vai ser visível uma outra relação, aí você tem como conseguir diferenciar o atmosférico do gás em questão. Mas se ele não trouxer nada, sempre mistura de gases, mistura homogênea, porque forma o meu sistema homogêneo. Sempre, tranquilo? Fechou? De boa até aí? Agora, sistema heterogêneo. Sistema heterogêneo é um sistema que passa a ter 2 ou mais fases, que eu consiga ver 2 ou mais fases. Tranquilo? Lembra que eu perguntei para vocês bem assim? A água e o óleo se misturam? Se você falou que não, tá errado. Rodrigo, mas elas não se misturam. Errado. Tem uma coisa muito importante que é, opa, fiozinho na tela, misturar é diferente de solubilizar. Fechou?
Misturar, uma mistura, se está junto ali, mesmo que não se torne um, está misturado. Ok? Agora, solubilizar vem do ato de formar uma solução. Se formar uma solução, no caso, vai apresentar o caráter de possuir uma única fase. Então pensa comigo. Se eu trato a água e o óleo, vou apagar aqui o centro. Cadê o apagador? Deixa eu pegar um apagador aqui. Ah, tem aqui. Se eu trato a relação da água e o óleo, vou dizer uma provejinha aqui bem feia. Imagina o seguinte. Eu vejo que eu tenho um líquido em cima e um líquido embaixo. Não especifiquei qual é. Mas eu vejo que eles não estão se tornando um só. A partir do momento que eles não estão se tornando um só, eu vejo uma fase, eu vejo outra fase. E se eu vejo mais de uma fase, neste caso eu vejo duas, é bifásico. E se é bifásico, é um sistema heterogêneo. E se eu tenho uma substância e outra substância, é uma mistura heterogênea. Então, a água e o óleo estão misturados, mas de modo heterogêneo, que você consegue diferenciar um do outro. Ok? Diferente de água e álcool. A água e o álcool se misturam e solubilizam. Se eles se misturou, se uniram. Solubilizou, um se dissolveu no outro. Água e álcool é um sistema homogêneo por ser uma mistura homogênea. Agora, água e um óleo em específico, eles vão estar juntos, ou seja, misturados, correto? E se estão misturados e apresentam duas fases, é uma mistura heterogênea. Então tem que ter cuidado com isso. O erro de muitos professores é falar que água e óleo não se misturam. É errado. Cuidado com isso. Isso vale uma questão. Isso vale a sua vaga na federal. Então, a água e o óleo se misturam sim. Mas é uma mistura heterogênea, tá bom? Muito cuidado com isso. Fechou? Quem sabia disso? Quem não sabia disso? Quem não sabia de pena nenhuma? Nada. Então, cuidado. Fechou? Então, se eu falo um sistema heterogêneo, é quando eu tenho duas ou mais fases, ou seja, é algo bifásico, trifásico ou polifásico. Mistura heterogênea, já começamos a falar dela? Pode ser o quê? Água mais óleo. Mistura porque eu tenho duas substâncias. É heterogêneo porque demonstra mais de uma fase. Tranquilo? Agora eu pergunto para vocês. Poxa, eu tenho uma pedra de granito ali dentro, mas deixa. Granito, gente, é uma coisa muito importante também. Granito, granito, granito. Anota aí. Se eu falo granito, muitas pessoas falam que é uma pedra. E se é uma pedra, é um sistema homogêneo e pronto. Errado. O granito, ele é um sistema heterogêneo e, mais específico, o granito é trifásico, porque ele apresenta três coisinhas. Três itens dele, que é a mica, o quartzo e o feldspato. Feldspato. Ele é constituído por três substâncias. Já sei que é uma mistura. E eu consigo ver as três substâncias. Quem tem granito em casa vai ver lá. Eu tenho uma parte bem clarinha, que pode ser a questão do quartzo. Uma parte bem escurinha, que pode ser a mica. E outra parte mais escura ainda pode ser o feldspato. Mas granito é sempre trifásico, sempre mistura heterogênea, que você consegue distinguir o que é cada coisa. Fechou? E uma outra coisa que sempre cai muito é a pólvora. Pólvora. Certo. A pólvora, ela também tem três constituintes. A pólvora, ela tem enxofre. A pólvora, ela tem uma coisa que é conhecida como salutre, que nada mais nada menos é nitrato de potássio. Tranquilo? E um pouco ali assim de carbono
carvão também, tá? Mas em específico a pólvora, ela também eu considero uma mistura heterogênea. Mistura, porque eu possuo 3 substâncias ali dentro. E heterogênea, porque quem já viu pólvora vai pegar assim na mão, vai conseguir distinguir o que é a parte do meu enxofre. Pode ser o enxofre rômbico, que é o S8, outro tipo de enxofre. O que é o nitrato de potássio e a parte do carbono, que pode ser o carvão ou grafite, tá? Depende do tipo de pólvora. Mas em específico, lembra desses pontos específicos, tá bom? Rodrigo, e agora chegou uma parte que eu não entendi nada, que é, se é um sistema heterogêneo, ou seja, possui 2 ou mais fases, como que eu posso ser uma substância pura? Lembra que bem aqui, na substância pura de um sistema homogêneo, eu falei que, em específico, tende a estar no mesmo estado físico da matéria? É o que acontece aqui. Uma substância pura, se eu falar só a água, igual eu falei lá em cima. Mas para ser algo heterogêneo, é demonstrar mais de uma fase. Exemplo, água no estado líquido, mais a água no estado sólido. Ou seja, Rodrigo, um copo de água com gelo. Isso. Você consegue ver a água no estado sólido? Consegue. Você consegue ver a água no estado líquido? Consegue. Pergunta, é água e água. Mudou a substância? Não. Então é substância pura. Mas eu tenho ela em 2 estados diferentes da matéria. Correto? Se eu tenho ela em 2 estados diferentes da matéria, é uma substância pura, mas o meu sistema é heterogêneo. Então sempre atenção nisso. Para eu ter uma substância pura em um sistema heterogêneo, é eu ter a mesma substância, mas em estados físicos da matéria diferentes. Tranquilo? Fechou? Então, o específico é isso. Sempre enfatizar o que você quer determinar. Sistema. Meu sistema é homogêneo ou meu sistema é heterogêneo? Se meu sistema for homogêneo, ele pode ser caracterizado a partir de uma substância pura ou a partir de uma mistura. Se meu sistema é heterogêneo, ele pode ser caracterizado a partir de uma substância pura, porque vai ser a mesma substância em estados físicos da matéria diferentes, ou sistema heterogêneo a partir de uma mistura heterogênea. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilinho, correto? Vou passar também uma lista de exercícios, por favor, façam. Temos um pouquinho de tempo ainda, creio eu. Temos. Fechou, vamos lá. Vou apagar. Rodrigo, você falou de estados físicos da matéria. Vamos enfatizar eles agora? Eu tenho um estado sólido. Eu tenho um estado líquido. Eu tenho um estado gasoso. Rodrigo, e o plasma? Não, vocês não veem isso. Rodrigo, já sei isso também de calço salteado, mas fica aí. Aprender nunca é demais. Fechou? Aprender nunca é demais. Produção, quanto tempo eu tenho ainda, sabe me dizer? Mais de 15, fechou o tempo. Eu tenho os 3 estados físicos da matéria. Fechou? Mas qual que é a diferença entre eles? Tá, Rodrigo, um é duro, outro é mole e outro você não vê. Só isso? Primeiro ponto importante. O que muda uma substância nos estados físicos da matéria? O que em específico está sendo alterado? Ponto bem importante. O grau de agitação das moléculas. Fechou? O grau de agitação das moléculas. Rodrigo, como assim? Pensa comigo.
O grau de agitação das moléculas é a maneira com que elas estão se agitando. Não vamos entrar em movimento vibracional, rotacional, não. Vamos ser bem mais específicos. Não vamos ser tão específicos, vamos ser bem mais genéricos. Exemplo. Quando eu estou no estado sólido, eu posso afirmar que o meu grau de agitação no sólido é menor que o grau de agitação do líquido. Quando eu estou no estado gasoso, o grau de agitação do gasoso é maior que o grau de agitação do líquido. Você vê que existe uma linearidade, que daqui para cá vai aumentando o quê? O grau de agitação. Então é isso que acontece. Exemplo. Em uma temperatura muito baixa, você acha que as moléculas e os átomos estão se agitando muito? Não. Elas estão com um movimento bem tranquilo. Imagina você, domingo de manhã, 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, o arzinho talando, você embaixo do edredom. Você fica o quê? Fica agitado? Ou você fica bem tranquilo na sua deitadinho? Bem tranquilo na sua deitadinho. Então as moléculas são do mesmo jeito. Se eu estou abaixo de temperatura, elas acabam estando com menor grau de agitação. Rodrigo, o que faz elas aumentarem o seu grau de agitação? Pensa comigo. A temperatura. Imagina que você está descansando. Aí sua mãe entra no quarto, abre a porta, abre a cortina, abre a janela. Você começa a sentir mais calor. Desliga o ar, né? E começa a sentir mais calor. Você começando a sentir mais calor vai fazer você ficar lá embaixo do edredom, quietinho, quentinho, bonitinho? Não. Você vai passar a se agitar mais. Então, do estado sólido para o estado líquido, ocorre o aumento da temperatura. Tudo isso aqui é por conta do aumento da temperatura. Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido, como ocorre o aumento da temperatura, e você vai absorver a temperatura, vamos para duas coisinhas. Se eu sou um processo endotérmico, ocorre a absorção de energia. Se eu sou um processo exotérmico, ocorre a liberação de energia. Tranquilo? A liberação de energia. Se o grau de agitação for mais elevado, é porque a temperatura se elevou. E se a temperatura se elevou, do sólido para o líquido é um processo endotérmico. Mas eu dou um nome para isso, é a fusão. Passou do estado sólido para o estado líquido, fusão. Fechou? E a mesma questão do líquido para o gasoso. Também é um processo endotérmico. Porque o grau de agitação vai se elevar por conta da temperatura. Do estado líquido para o estado gasoso, muitas pessoas falam evaporação, vaporização, calefação, ebulição. Qual que é a correta? Todas são corretas. Depende do ponto de vista de cada uma. A genérica é vaporização. Onde, dentro da vaporização, eu possuo a evaporação, a calefação e a ebulição. Fechou? Rodrigo, qual que é a diferença entre elas? Primeiramente, a evaporação é um processo natural. A evaporação é um processo natural. Ela vai ocorrer de maneira natural. O que seria isso? Por exemplo, quando chove, tem o encontro dos rios, né? Ali, a Rio Madeira com a Rio de Janeiro. Lá fica inundado, cara. E para onde vai aquela água? Porque o esgoto, as bocas de lobo, não as conta. Uma hora ela só fica lá parada e ela começa a evaporar, porque é um processo natural. A evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, onde necessariamente não precisa chegar no ponto de ebulição. Exemplo, eu tenho um priminho de... Você falou isso aí. Ele tem 12 anos agora. Teve uma vez que ele ganhou um livro de ciências, né? Aí estava estudando. Aí ele viu lá, temperatura da água, o ponto de ebulição da água, a 1 atm, né? É 100 graus Celsius. E caraca, velho. 100 graus Celsius. Ele, Rodrigo, oi. Eu vi num livro que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius.
Então, quando minha mãe lava a roupa e coloca no varal, ela seca, é porque lá fora tá fazendo 100 graus Celsius, né? Eu falei, cara, é Porto Velho, mas ainda não. Talvez um dia a gente possa chegar lá, né? Com tantas queimadas, desmatamento, tudo isso, né? Mas ainda não é isso. Aí eu falei para ele que o que acontece é a evaporação, que é um processo natural. A ebulição é quando eu chego no ponto de ebulição. Exemplo, quando você está esquentando água para fazer café, para fazer um chá, ok? Fazer um miojo. Você está esquentando, ela começa a borbulhar, que aí ela chegou no seu ponto de ebulição. Exemplo da água, 100 graus Celsius. Agora, a evaporação, não necessariamente você precisa chegar a 100 graus Celsius. Ela acaba evaporando de maneira natural. Tá? E a calefação, Rodrigo? Cara, a calefação é demais. Quem aí curte um podrão, vai numa lanchonete que tem sempre aqueles gordinhos, né? E sabe que o lanche é top quando tem aquele... Aqui é a parte maior do que o braço. Quando o cara tem isso aqui, ó, a mulher tem isso aqui, velho, é sucesso do lanche. Pode comer lá. Mas enfim... Pronto, estão rindo aí. Mas enfim... O que é a calefação? É quando o líquido entra em contato com uma superfície extremamente quente, onde a temperatura da superfície está mais alta que o ponto de ebulição. Rodrigo, como é que eu vou checar isso? Você vai a um lanche, aquele podrão que é 3x tudo por 10 reais. Aí você chega lá e você pede a moda do chefe. O sanduíche é a moda da casa. Aí ele tá lá fazendo. Aí tem uma hora que ele tá lá e tá quente, tipo um telezinho, tá suado. Aí ele pega bem assim o suor e joga assim na chapa. Quando joga assim na chapa, a gente faz rapidamente. Rodrigo, então, evaporou rapidamente. Não. Ocorreu o processo de calefação. Porque a superfície, que é a chapa ali, está com uma temperatura muito mais elevada do que o ponto de ebulição da água ou do suor. Então, o que acontece é que, instantaneamente, passa para o estado gasoso. Então, instantaneamente passou para o estado gasoso. Não tem? É o toque do chefe, que é aquela salgadinha do chefe, não tem? O sozinho. Então, a calefação é um processo conhecido como algo instantâneo. Instantâneo. Ou seja, é também quando você cozinha. Você pega, fritar um ovo, fritar um bife, alguma coisa. Aí você pega a frigideira, coloca na pia. Aí tu olha para a frigideira te olha. Tu olha para a frigideira te olha. Aí tu olha para a torneira te olha. Aí o que tu faz? Tu abre a torneira, cara. Ninguém te ferra assim não. Tu abre a torneira, a água bate ali na superfície que está extremamente quente, faz aqui. Fez o calefação. Processo totalmente instantâneo. Fechou? Tranquilo? Então, sabendo disto, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Pensa comigo, se do sólido para o líquido é endotérmico, do líquido para o gasoso é endotérmico, do gasoso para o líquido, qual o nome? Na próxima aula, mais na frente, vamos entrar sobre a diferença de condensação e a diferença de liquefação, tá? Hoje não. Mas, em específico, trate como condensação. Fechou? Sendo um processo exotérmico. Por quê? Porque o estado gasoso tem alto o quê? Grau de agitação das moléculas. Dessa maneira, ele tem que perder aquela agitação, perder aquela energia, ficar mais calminho para voltar para o estado líquido. Então, processo exotérmico. Fechou? Enquanto o líquido para o sólido também é um processo exotérmico. Do líquido para o sólido, eu chamo de quê? Solidificação. Rodrigo, e a questão de que passa do sólido para o gasoso? Sublimação. E aí? Pensa comigo. Se eu passo do estado sólido para o estado gasoso, eu chamo de sublimação. Se eu passo do gasoso para o sólido, eu posso chamar também de sublimação. Em algumas biografias, ele trata como ressublimação. Tranquilo? Ou sublimação reversa, também já vi.
mais em específico. A sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Rodrigo, exemplo. CO2. Se transformando em CO2 gasoso. É o famoso gelo seco. O gelo seco é CO2. E se ele passa do estado sólido para o estado gasoso, ele é um processo totalmente endotérmico. Ele absorve muita energia. Lá em 85 até 97, praticamente, isso aí era o auge. Muitas pessoas colocavam gelo seco nas bebidas, nos drinks, e tomava. Mas sempre que tinha aqueles amigos lá, que eu não vou falar o nome, mas que entornava, né, as bebidas. Pegava assim um shotzinho, colocava o gelo seco, saindo fumaça, que demais, e talhe. O que acontece? Se o infeliz acaba virando com tudo e tem gelo seco ali dentro, e o gelo seco passa do estado sólido rapidamente para o estado gasoso, muito endotérmico, isso vai queimando ele por dentro. Muitas pessoas têm queimadura de gelo seco, até mesmo eu. Rodrigo, por quê? Que você entornava? Não. Eu tinha um amigo, infelizmente, né, que ele, no ensino médio, foi no segundo ano, o professor de química trouxe gelo seco para enchiver e tudo mais, né? E ele pegou o gelo seco na mão, prendeu no meu braço e falou: Rodrigo, vamos ser irmão de marca, né? E até hoje eu tenho uma marquinha aqui de gelo seco, para nunca mais esquecer dele. Mas acontece, né? Cada qual tem seus amigos que merecem. Enfim, é muito endotérmico e queima demais, ok? Então cuidado. Tanto é que algumas boates e bares que têm a questão de ter o gelo seco ali para tornar algo mais chamativo, eles têm tipo um copo específico que é como se fosse o copo e embaixo uma proteção com os furos. E aqui o gelo seco. Para que o gelo seco não passe para o líquido, mesmo que você tente virar apenas a fumaça, tá? Fechou? Em abril, teve uma digital influencer, se não me engano foi na Suécia, que ela pegou, ia fazer uma festona, colocou, parece que foi 500 quilogramas, não, foi mais, foi toneladas, foi 2 toneladas de gelo seco em várias piscinas. Meu filho, minha filha, CO2 é tóxico. É a mesma coisa que teu pai tá com o carro ligado e tu fica lá cheirando o escapamento. Cara, o que aconteceu? Morreu cerca de 3 pessoas e o marido dela. Que foram pra piscina lá, fumaça, tá abalando. O que acontece? O CO2 ficou passando para o CO2 gasoso e começou a dar aquela falta de ar no pessoal, começou a intoxicar as pessoas e pessoas morreram. Rodrigo, como é que a mulher conseguiu 2 não sei o que toneladas de gelo seco? Não sei, cara. Dinheiro move pessoas. É foda. Mas acontece. Fechou? E um outro ponto sobre sublimação, a naftalina. Que alguns chamam de mentos para as baratas. A naftalina é aquela pedrinha branca que sua mãe, sua avó, seu pai coloca atrás do guarda-roupa ou dentro do guarda-roupa e simplesmente some. Aí tu pensa, caraca, meu irmãozinho comeu. Não. Ela simplesmente passou do estado sólido para o estado gasoso diretamente. E não ficou nenhum vestígio lá, nenhum líquido. Fechou? E do estado gasoso para o estado sólido, é praticamente os mesmos itens que você pode acrescentar. São os que mais caem no Enem. Tranquilo? Fechou? Então, sempre lembrar, endotérmico, absorção de energia, ocorrendo aumento do grau de agitação das moléculas. Exotérmico, a liberação de energia, ocorrendo a diminuição do grau de agitação das moléculas. Tranquilo? Quanto tempo eu tenho? Vai dar 5 minutos. 5 minutos, tá. Então, pessoal, minha dica para vocês é, a físico-química ela é maravilhosa, assim como as outras matérias da química, né? Espero que tenham gostado da aula, ok? Por enquanto, eu estou só como tutor. Quando tiver um pouco mais folgado referente ao meu trabalho, eu pego e assumo um pouco a monitoria para ajudar vocês em qualquer dúvida ou quaisquer dúvidas, né? Pratiquem muito a relação de substância pura e mistura. Substância e mistura. É muito importante também cair no Enem. Ainda mais quando lá na frente vamos ver diagrama de fases, vamos ver ponto de ebulição de fusão, mistura eutética, mistura azeotrópica, tá bom?
eu vou gravar já um pack de aulas para deixar bem arquivado, para caso alguma coisa aconteça, exemplo, ou eu ia gravar aula ontem, eu machuquei e não consegui gravar ontem, estou gravando hoje. Mas enfim, fiquem bem, aproveitem o resto da aula, o resto das aulas, e espero que estejam gostando do projeto, ok? Qualquer coisa, procurem os monitores, tirem as dúvidas, e estarei também enviando um resumo da aula junto com lista de exercício e façam os exercícios. Na química, se você não fizer exercício, não praticar, você realmente não aprende. Vocês podem ver que são muitos detalhezinhos, mas que eu busco sempre assemelhar com o dia a dia. Então é bem importante, fechou? A química is beautiful, ours forever, assim como o meu chefe fala. A química é perfeita. Então espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato. E tenham uma boa noite.